Hoje a gente vai ler Lucas capítulo 8. E esse capítulo de Lucas, ele está dedicado, assim, ele se esforça para uma coisa: mostrar que não há limite para Jesus. Durante essas últimas 4 semanas, essa é a 4ª semana, a gente está falando um pouco sobre as casas que Jesus visitou, casas que Jesus entrou. No primeiro domingo, a gente viu um pouco de quando Jesus visitou a casa de Pedro e curou a sua sogra. No segundo domingo, a gente viu quando Jesus visitou a casa de Zaqueu e mudou o caráter de Zaqueu, mudou quem Zaqueu era, de dentro para fora. Semana passada a gente viu quando Jesus visitou a casa de 3 dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Mas hoje a gente vai ver o momento que Jesus visitou a casa de Jairo. E essa história está descrita em Lucas capítulo 8. Um capítulo que se esforça, como eu falei, para demonstrar o poder, o senhorio de Cristo. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, a gente vai ver o poder de Jesus sobre a criação. Conta que Jesus estava no barco, uma grande tempestade sobreveio àquela embarcação, e ele mandou que o vento se acalmasse, que o mar se aquietasse, e isso aconteceu e se fez completa bonança. Em Lucas capítulo 8, a gente vê também o poder de Jesus sobre os demônios, sobre o inferno, porque um homem que era dominado por uma legião de demônios foi liberto por Jesus a partir do momento que teve um encontro pessoal com Cristo e teve a sua vida social restabelecida. Não apenas a sua sanidade voltou, mas a sua capacidade de se relacionar com pessoas. No Lucas capítulo 8, nós também vemos Jesus curando enfermidades. Uma mulher que havia 12 anos sofria por conta de um fluxo de sangue que não cessava nunca, uma hemorragia que nunca parava, se esforçou de todas as maneiras, entregou todos os recursos, mas mesmo assim ela não conseguiu. O único capaz de trazer a cura foi Jesus. Além disso, essa perícope, esse trecho, inclusive provavelmente esteja assim na sua Bíblia, fala sobre o poder de Jesus sobre a morte. E aconteceu no momento em que Jesus visitou a casa de Jairo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No Evangelho de Lucas, capítulo 8. A gente vai ver o versículo 40 e 41. Depois a gente vai pular e vai chegar no versículo 49. E a gente vai ler até o 56. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse até onde? A sua? Você pode ler mais uma vez essa frase comigo? Implorando-lhe que fosse. Mais uma vez, todo mundo junto agora, vai. E aí no versículo 49, a Bíblia continua essa história de Jairo, o encontro de Jesus com Jairo, né? Durante esse período foi o momento que Jesus se encontrou com a mulher com fluxo de sangue. A Bíblia fala assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Deixa eu abrir uma água aqui que eu respirei errado aqui, deu? Jesus visitou a casa de Jairo. Jesus chegou à casa de Jairo, e, irmão, quando Jesus chega em determinado lugar, tudo aquilo que está ao seu redor muda. Essa casa, que pode ser a nossa casa hoje,
que era marcada por um tempo de sofrimento, de desesperança, tem a sua realidade completamente transformada. 4 características da casa de Jairo que podem e precisam estar nas nossas casas também. 4 realidades que Jairo viveu e que precisam estar dentro da nossa realidade. A casa é um lugar certo para recebermos Jesus. Amém? Quem quer receber Jesus na sua casa, dá um amém, irmão. Quem quer que Jesus habite na sua casa, dá um amém para mim. Então é com você que está falando, irmão. Então é com você que a Bíblia está falando. Versículo 41 e 42, a Bíblia fala assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Versículo 42, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Jairo saiu de casa com uma missão: conseguir trazer Jesus para sua casa. Jairo saiu de casa, irmão. Jairo foi até Jairo tinha naquele momento um objetivo: atrair a presença de Jesus para sua casa. Por quê? Por conta de uma dificuldade, por conta de uma necessidade. E não tem problema nenhum a gente ir até Jesus por conta de uma necessidade, irmão. Não tem problema nenhum a gente se aproximar de Jesus por conta de uma necessidade, de uma dificuldade que a gente esteja vivendo. Ainda mais nos dias de hoje, irmão. Tanta coisa afligindo a gente. Tem gente que está vivendo uma crise econômica, mas consegue viver bem dentro da sua casa. Tem gente que não vive crise econômica, está com dinheiro na conta, mas está vivendo uma crise emocional. Está vivendo um tempo de aflição, de ansiedade, depressão, crise do pânico. Tanta coisa que está afligindo as nossas vidas hoje, de tantos lugares diferentes, que não tem nenhum problema você chegar até Jesus por conta de um milagre hoje, irmão. Isso era o que acontecia, não só hoje, mas inclusive naquela época. Quando a gente vai ler a história dos evangelhos, a gente vai ver em vários momentos que a Bíblia fala que Jesus chegava a uma cidade e uma multidão ia até ele para que ele curasse os seus doentes, para que ele restaurasse os seus enfermos, para que ele libertasse aqueles que estavam sendo subjugados, sendo dominados por demônios. O problema é a gente permanecer por causa de uma necessidade. Ir até Jesus por conta de uma necessidade é supernatural, mas a gente não consegue permanecer na presença dele se a gente ficar todos os dias buscando um milagre diferente, irmão. Todos os dias em busca de um milagre, não dá. O que mantém a gente na presença do Senhor é a palavra dele. O que mantém a gente na presença do Senhor é o relacionamento com ele. O que nos levou até ele, pouco importa. Tem um ditado, né? Tem uma frase que alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Você já ouviu isso? Então não importa se foi pelo amor ou pela dor. Se você está na presença de Jesus, não perca essa oportunidade, irmão. Se você veio até aqui por conta de uma dificuldade, não perca a oportunidade de trazer ele para dentro da sua casa. Teve um momento que a multidão pedia que Jesus fizesse mais um milagre. Ih, irmão, esqueci de soltar o cronômetro aqui. Então, para mim está contando do zero de novo. Vou pregar umas 2 horas hoje. Uma multidão pediu um milagre para Jesus, porque não era só por conta de enfermidades, não era só por conta dessa questão espiritual. Tinha gente que tinha fome e estava do lado de Jesus, então queria que ele multiplicasse os pães de novo. Queria que Jesus correspondesse às suas necessidades materiais. E aí Jesus responde para eles assim: eu sou o pão da vida. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aquele povo achou um discurso muito duro, sabe? Porque a palavra de Jesus é dura, irmão. Tem gente que acha que Jesus é coach. Não é não, irmão. Jesus não é coach. Jesus não é técnico de futebol. Jesus não é palestrante motivacional. Jesus confronta a nossa natureza. E ele fala: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês precisam pagar o preço. Aquele povo que estava por conta do milagre, aquele povo que estava por conta do pão sendo multiplicado, aquele povo que estava por conta daquilo que Jesus podia fazer, achou aquela palavra dura demais e se retirou.
E aí lá em João capítulo 6, no versículo 66, a gente vai ver o diálogo de Jesus agora com seus discípulos. E a Bíblia fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, que era sempre o primeiro a responder, sempre o primeiro a falar: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente pode chegar até Jesus por conta de um milagre, irmão. Você pode ter vindo aqui por conta de uma necessidade, e você é muito bem-vindo. Eu quero falar que essa é a oportunidade que Deus está te dando para que Ele entre na sua casa. Mas o que vai fazer você permanecer é a palavra. É só a palavra, irmão. Jairo viveu essa realidade. Jairo foi atraído pela dor, porque assim, a gente consegue passar por muita coisa, irmão, mas ver os nossos filhos passando é muito difícil, não é? Tocou na ferida de Jairo, irmão. Era a filha dele que estava ali. E aí Jairo vai até Jesus. Para ir até Jesus, Jairo teve que abrir mão do seu orgulho, porque provavelmente Jairo havia até condenado Jesus em algum momento. Jairo era um mestre da sinagoga. Jairo era alguém que conhecia muito sobre o Messias. Era alguém que tinha um vasto conhecimento religioso. E ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha aprendido para poder se aproximar de Jesus. Quantos de nós que estamos aqui não estamos sendo desconstruídos para que a gente se aproxime de novo de Jesus? Quantos de nós aqui não temos que abrir mão às vezes do nosso preconceito? Sabe, pensar assim: não, mas isso aí não é coisa de crente, não. Para poder a gente se aproximar de Jesus de novo, irmão, para poder ter contato com Jesus de novo, Jairo teve que fazer isso. Teve que abrir mão do seu orgulho. Jairo teve que abrir mão do preconceito que ele sofreria, ou melhor, teve que ficar disposto a sofrer preconceito. Eu fico imaginando a conversa de Jairo com quem estava lá na casa dele, sabe? Imagina os caras, tudo amigo dele, tudo mestre da sinagoga, tudo religioso, falando do que Jesus estava fazendo. Você falando: tá vendo? Surgiu aí mais um cara dizendo que é o Messias, mais uma pessoa dizendo que é o Messias, mais um herege ensinando besteira no meio de Jerusalém. Até quando vai suportar isso? Ele ficou curando uma pessoa no sábado. Vocês acreditam que ele curou um homem no sábado? Esse é o diálogo de Jairo com os amigos dele durante a semana. E eu fico imaginando Jairo naquela mesa ouvindo, sabe? Você já participou de uma mesa que você estava doido para discordar, mas ia dar muito trabalho para discordar? Já? Tipo assim, os caras falando besteira, você está assim: meu Deus do céu, falando muita besteira, gente. Mas se eu falar, vai dar um trabalho para... Eu imagino o Jairo assim, sabe? Ouvindo o pessoal falando assim: eu não vou gastar meu tempo com isso, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eles não estão vendo, mas eu estou vendo. Esses amigos de Jairo tiveram que ouvir dele, não só dele, mas de toda a multidão que estava em volta da casa dele, que o chefe da sinagoga havia recebido Jesus na sua casa. Irmão, quando a gente tem dificuldade, a gente larga o orgulho, a gente larga o preconceito, a gente larga o que os nossos amigos vão falar, a gente larga tudo que está prendendo a gente, porque a gente precisa estar aos pés de Jesus. A gente quer que Jesus esteja na nossa casa. A gente quer que Jesus visite o nosso lar, porque a casa é o lugar certo de viver na presença do Senhor. A casa é o lugar certo de a gente receber Jesus, irmão. E é interessante perceber que no meio disso tudo, Jesus nunca esteve indiferente à dor de Jairo. Por isso que eu estou te falando, pode ser que uma necessidade tenha trazido você até aqui, e isso é lícito. Jesus ouve e sabe das suas necessidades. Ele está sensível à sua dor. No versículo 49 e 50 do texto que a gente leu, de Lucas 8, a Bíblia fala que Jesus ainda estava falando quando chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Repara, irmão, aquela pessoa não falou com Jesus. Jesus estava ocupado. Jesus estava ali, falando um monte de coisa. Imagina a confusão que estava naquele cenário.
Jesus estava andando, a Bíblia fala que a multidão o comprimia. Uma mulher toca nas vestes dele e fala: saiu virtude de mim, para aí. Jairo doido para ir para casa, falou: Senhor, vamos embora, minha filha está doente, Senhor. Jesus: não, peraí, saiu virtude de mim, quem me tocou? Aquela mulher levanta e aí Jesus começa a explicar diante da multidão. Jesus cura aquela mulher. Imagina o alvoroço que estava ali no meio. E no meio daquele alvoroço chega uma pessoa, fala para Jairo: não precisa mais incomodar o mestre, não, ela já morreu. Jesus para tudo que está fazendo, irmão. Jesus larga a multidão. Imagina a cena, Jesus parando, largando a multidão, falando assim: Jairo, fica tranquilo, não se liga no que ele está falando, não presta, esquece o que ele está falando aí. Só estou terminando de explicar um negocinho aqui para essa multidão, mas se você crer, você vai ser curado. Ela vai ser curada. Mais ou menos o que Jesus falou para Marta quando estava lá em João 11, falou assim: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tem gente que acha que Deus está atarefado demais para os nossos problemas. Deus não é insensível à sua dor, irmão. Deus não é insensível à sua dor, àquilo que você está sentindo, ainda que ninguém saiba. Deus sabe o que está se passando no seu coração. Inclusive, essa é uma oportunidade única de você convidar Jesus para a sua casa. A casa é o lugar certo para a gente receber Jesus. A casa é o lugar de gente que crê, gente que acredita naquilo que Ele fala e naquilo que Ele faz. O versículo 51, 52 e 53 fala assim: quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos fizeram o quê, meu irmão? Está aí? Não. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Irmão, às vezes, muita coisa na nossa vida diante de Deus não anda porque a gente está permitindo que pessoas erradas caminhem ao nosso lado. Pessoas erradas entrem na nossa casa. Pessoas que não têm a mesma visão daquilo que Deus está colocando para a gente e estão participando da mesa com a gente. Pessoas que riem, que zombam da palavra que Deus já entregou no seu coração, irmão. Jesus estava falando de questões espirituais e aquele povo estava rindo, zombando, porque não conseguia acompanhar aquilo que o próprio Deus estava ensinando. Pastor, então eu tenho que fazer acepção de pessoas? Irmão, eu não estou falando isso. Estou falando Jesus não deixou todo mundo entrar. Inclusive, lá em Marcos, não fala que ele não só não deixou entrar, fala que ele mandou sair. Fala que ele ordenou que todos saíssem. Quem estava lá dentro teve que sair. Ia ficar aqueles que acreditavam, aqueles que já tinham vivido experiências sobrenaturais. Quem já viu Jesus ser transfigurado em um monte enquanto estavam só eles três? Quem já viu Jesus fazer com que um dos discípulos andasse sobre as águas? Eles estavam ali, irmão. Quem tinha experiência com Deus, quem sabia que aquilo que ele falava se cumpria, estava ali junto com eles. A palavra do Senhor fala no Salmo 1, como é feliz, Salmo 1, versículo 1, como é feliz. Como é feliz. Quem quer ser feliz, dá um amém. Então olha só, estou falando com você, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem está entrando na sua casa, irmão. E aí eu não estou falando assim do GC, eu estou falando com quem está participando da mesa junto com você, com pessoas que você está compartilhando seus sonhos, com pessoas que você está compartilhando aquilo que Deus colocou no seu coração. Cuidado, porque Jesus mandou que a gente se afastasse disso. E eu não estou falando só de crente, só de gente do mundo, sabe? De repente você está me ouvindo e fala assim: o pastor está falando a gente largar as amizades do mundo. Não é isso, não. Tem gente que está 30, 40, 50 anos na igreja e ainda não consegue discernir aquilo que é espiritual.
Tem gente que tem uma vida inteira dentro da igreja e ainda não consegue discernir aquilo que é espiritual. O mesmo apóstolo Paulo, a mesma carta aos Coríntios, agora no capítulo 5, no versículo 11, ele fala assim: mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Jesus não impediu só que a multidão entrasse na casa. Jesus impediu que alguns dos discípulos entrassem também. Jesus não deixou que alguns que caminham com ele entrassem também, irmão. Então, assim, a gente está falando sobre uma realidade espiritual que Deus está entregando para a gente, uma palavra que Deus está colocando no nosso coração, que algumas pessoas não vão entender. Mais ou menos o diálogo de Jesus com Nicodemos, de João 3, ele fala assim: olha, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos: mas como que eu vou nascer de novo? E aí Jesus responde: como é que eu estou falando de coisa terrena e você não está entendendo? Imagina quando eu falar das coisas celestiais. Imagina que quando eu começar a falar daquilo que é espiritual, você, Nicodemos, que está cheio de religiosidade, não vai compreender. Não é apenas nesse momento que Jesus compara a morte com sono. Por exemplo, lá em João capítulo 11, no versículos 11, 12 e 13, ele fala com seus discípulos assim: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Os discípulos não estavam conseguindo entender aquilo que Jesus estava falando também. Inclusive, o mesmo apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, ele usa a mesma expressão e ele fala assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que... Então não é só um momento. Quem já foi em um sepultamento de crente, em um velório de crente, eu não sei se você já teve essa sensação, parece que a pessoa está literalmente dormindo. Olha, você olha assim, parece que a pessoa está repousando, irmão. Parece que ela não viu a morte, sabe? Não viu a morte cara a cara. Um pouco antes, parece que Deus colheu ele para si. A nossa alma permanece viva no Senhor. A nossa alma está na presença de Deus. Jesus fala, por exemplo, para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o nosso corpo, ele vive um tempo de repouso. Ele vive um tempo de sono. Ele adormece. Até que vai chegar um tempo que ele vai ser despertado de novo. Pastor, como vai ser, irmão? Eu não sei. Mas eu sei que Deus pode fazer o que eu não sei explicar. O que eu sei é que em determinado momento nós seremos despertados do sono. Jesus estava falando sobre isso. Mas aquele que não entende aquilo que é espiritual, quando ouve, vira piada. Quem não entende aquilo que é espiritual, quando ouve, acha que é zombaria, acha que é motivo de riso, porque eles não estão compreendendo aquilo que Jesus está falando para a gente, irmão. Eles não estão entendendo aquilo que o próprio Deus está compartilhando no nosso coração. Por isso eles vão achar que você está sonhando alto demais. Eles vão achar que você está pedindo demais. Eles vão achar que aquilo que você está colocando diante de Deus é impossível. E realmente é. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que age no impossível. É um Deus que se move no impossível. Qual foi a reação do povo quando Jesus falou de uma realidade espiritual? Risada, zombaria. Mas Jairo sabia, Jesus sabia, Pedro, Tiago e João sabiam que aquilo ali era uma verdade profunda na presença do Senhor. Era uma verdade profunda.
A casa é um lugar de pessoas que entendem a visão que Deus está colocando no nosso coração. A casa é o lugar, irmão, onde aquilo que é natural mantém aquilo que é sobrenatural. Como assim, pastor? Dá uma olhada só nos versículos 54 e 55. Você pode ler para mim? Os versículos 54 e 55 de Lucas 8. A Bíblia fala assim: mas ele... Está nessa versão mesmo? Mas ele... Não, vamos juntos, vamos mais uma vez, irmão. Eu estou na IBM ou estou na torcida do Vasco, irmão? Tem vascaíno aí? Vocês levantam a mão ainda para falar? Pensei que tivesse desistido já. Porque o Botafogo, irmão, esquece, hein? Fogão é... Nem Deus tira esse título do Botafogo, irmão. Não dá, é impossível. Impossível perder esse título aí. Nosso fogão já é uma realidade, amém? Então vamos lá, vamos ler junto, vai. No estilo IBM, vamos, eu conto com você. Mas ele... Você pode ler a última frase mais uma vez comigo? Então... Irmão, uma das coisas mais naturais que tem na vida é comer. Não é? Quem gosta de comer aí? Comer é bom demais, né, irmão? Comer é uma benção, cara. Comer é uma benção, comer. Vocês estão reparando, né? Comer é bom demais, cara. E assim, comer é uma das coisas mais comuns que a gente faz. Comer, beber, dormir e banheiro, não é? Você já faz naturalmente. Faz parte da sua natureza. Isso aí é uma coisa comum a todo mundo. E comer é assim, é o diagnóstico, na verdade é a receita básica que a avó passa pra gente ficar curado de qualquer doença, né? Quando uma pessoa se torna avó, uma frase passa a habitar no coração dela: esse menino precisa comer mais. Não é assim? Minha mãe ficou assim, mano. Depois que virou vó, não foi, mãe? Tá tido, irmão, quase 10 quilos. Esse menino tá comendo pouco, hein? Tá ali, ó, igual um saco de arroz de João no meu braço, e ela tá querendo que mame mais ainda. Esse menino tá comendo pouco. Sabe por que assim ficou doente? Porque comeu pouco. Não comeu arroz com feijão. E minha avó, irmão, era muito boa no arroz e feijão, cara. Pensa arroz e feijão bom. Era da minha avó. Era muito bom. Até hoje, quando eu não como feijão assim por 1-2 dias, parece que eu fiquei anêmico. Isso acontece com você? Você sente fraco, você assim: eu não comi feijão, tem 2 dias, já estou assim, estou sentindo minhas forças indo embora. Melô da Bruna Carla. A receita de vó é: o menino ficar bom, para a criança ficar boa, precisa comer. Isso aí todo mundo sabe. Olha o que Jesus está falando. Logo depois de ter ressuscitado, Jesus manda que lhe dessem de comer. E comer é algo natural, é algo normal, algo do dia a dia. A nossa vida, aquilo que a gente vive no natural, vai fazer com que aquilo que é sobrenatural permaneça. Vai fazer com que aquilo que a gente viveu de experiência máxima aconteça. Quem já aceitou Jesus como Salvador, dá um amém. Quem chorou quando aceitou Jesus, dá um amém. Agora você não está chorando mais, né? Porque passou, foi emoção, foi emocionante mesmo, chora mesmo. Se derrama na presença do Senhor, isso é bênção. Você tem que chorar. Mas a gente para de chorar uma hora. Quando eu me converti, eu lembro que eu chorei igual criança. Quando eu saí, eu comprei uma Bíblia, irmão, e fiquei a noite toda lendo a Bíblia. Mas não dava para ficar a vida inteira lendo a Bíblia. Mas eu não pude parar de ler a Bíblia em nenhum dia, porque a minha rotina, o meu natural, ia fazer com que aquilo que eu vivi de sobrenatural permanecesse. Está conseguindo entender? É o nosso dia a dia que vai fazer. E onde a gente vive o nosso dia a dia? É na nossa casa. A casa é o lugar do dia a dia. A casa é o ambiente que a gente vive a nossa rotina. Aquilo que é sobrenatural, aquilo que é natural mantém aquilo que é sobrenatural. Então, meu irmão, não adianta a gente gastar o dobro do nosso salário no cartão de crédito e falar que o devorador levou nossa finança. Não foi uma questão de espiritualidade, irmão.
Não foi o diabo que mexeu na sua carteira, não. Foi você que não parou de usar o cartão de crédito. Aí fala que é o devorador, que é o demônio, que é tudo, mas não é. É só má gestão financeira mesmo. A gente está agindo igual criança, né? Por exemplo, Eva. Do lado do colégio de Eva tem uma loja cheia de brinquedos, irmão. Ela vende de tudo, ela vende um monte de brinquedos. Ainda bem que os brinquedos são relativamente baratos. E ela fica querendo toda vez naquela loja. Eu falei, filha, não dá, papai não tem dinheiro. Pai, é só um brinquedinho muito pequenininho, pai, um brinquedinho só. Eu falei, filha, papai não tem dinheiro. Ela vai, paga com o celular. Que ela tá vendo, né? Eu falei assim, meu pai, com o celular, ela acha que não sai dinheiro. Então não é o devorador, é a gente que não geriu bem a nossa finança mesmo. Aquilo que é natural vai manter o sobrenatural. Meu irmão, você está chegando em casa, com a sua esposa em casa lá, você chega fedendo, irmão, não toma um banhozinho, senta no sofá, liga a televisão, não dá um beijo na esposa, não dá uma ajeitada, não diz um eu te amo, não faz uma surpresinha, não traz, irmão, traz um chocolatinho pelo menos da rua, amém? Não faz um agrado. Aí ela vai para a academia, tá lá o cara lá malhando, falando que ela tá malhando bem, fala, tá bonita, hein? Aí você acha que é o Zé Pilintra, mas não é, irmão. É você que não está agindo no natural para cuidar daquilo que é sobrenatural na sua vida. Eu vou falar para você, já foi um milagre você casar. E você ainda está dando mole. Deus já foi misericordioso se dar uma esposa. Você ainda está negligenciando isso, é? Irmã, minha irmã, aquilo que você vive no seu natural, ou seja, cuida do seu marido, amém? Vai lá, bota um perfuminho, irmão, irmã, bota uma roupinha diferente, não despeja, quando ele chegar em casa, não despeja os problemas todos de uma vez só, não. Faz um planejamento de problemas, sabe? Fala assim, nos primeiros 10 minutos eu vou falar sobre as crianças. Aí vou dar um tempo, vou deixar assistir 10 minutinhos de jogo. Aí depois eu vou falar sobre aquilo que a gente tem que comprar que acabou em casa. Irmão, faz um planejamento de problema, porque tem muito problema dentro de casa. Se cuida, penteia o cabelo, sabe? Faz um agrado, sabe por quê? Depois você vai pegar uma conversa no WhatsApp, e aí você vai ficar querendo culpar o diabo mais uma vez. Mas a maioria das vezes, não vou dizer todas, muitas vezes nós falhamos no nosso natural e deixamos de viver aquilo que é sobrenatural na nossa vida, que é o nosso casamento. Irmão, a nossa rotina vai permitir que a gente continue vivendo milagres. Jovem, adolescente, está aí sem estudar a vida inteira, só jogando videogame, só preocupado em parcelar Xbox nas lojas americanas, PlayStation, e está querendo encontrar alguém. Irmão, a gente precisa viver o nosso natural, para que aquilo de sobrenatural que Deus fez e vai fazer na nossa vida permaneça. A casa é um lugar de milagre, amém? A casa é um lugar de milagre, e milagre completo, milagre completo, milagre pleno. No versículo 54 e 55 do texto que a gente leu, foi o texto que a gente acabou de ler, inclusive no ponto anterior, no ponto 3. Fala, mas ele a tomou pela mão e disse, Talita cumi, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Lucas fez questões de destacar duas coisas: a ressurreição da menina e a capacidade dela de se colocar em pé. Mas Marcos foi além. Marcos é um evangelho sinótico, né? E narra algumas questões que Lucas e Mateus também narraram. E lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 42, a gente vai ver que Marcos, ele fala uma coisa além. Ele fala assim, ó: imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou
atônitos. Então não foi só a capacidade de levantar, foi a capacidade de andar. E parece simples, mas qual foi o tempo que aquela menina ficou acamada? A gente não sabe. E talvez você saiba, quem fica muito tempo acamado, depois que levanta, tem dificuldade para quê? Para andar também, né? Cadê os fisioterapeutas de plantão aí? Quem já fez fisioterapia aí? Levanta a mão. Quem achou super legal fazer fisioterapia? Levanta a mão. Ninguém, né? Só Yasmin levantou a mão. Foi rápido o tempo de fisioterapia? Não. Foi bom? Não, irmão, dói, né? Dói, puxa, repuxa. Aquele monte de coisa, aquele monte de situação. Um processo até a gente conseguir andar. Jesus não. Jesus não apenas fez o que Jairo pedia. Jesus fez o que Jairo pedia e fez além. Porque quando Jairo saiu de casa, ele saiu com uma menina doente. Quando Jairo voltou, ele encontrou uma menina morta. Jairo saiu de casa pedindo por cura. E Jairo voltou para casa recebendo a ressurreição. Muito mais do que ele era capaz de pedir. Muito mais do que aquilo que ele esperava. Muito além daquilo que ele era capaz de sonhar e imaginar. Porque Deus tem um milagre para a nossa casa. E esse milagre não é pela metade, irmão. Esse milagre não vai ser só até um ponto. Esse milagre vai ser completo. Esse milagre vai ser pleno. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.